Bom dia, Augusto. Bom dia, Isis. Bom dia, Débora. Bom dia, Graça. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Elô. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Eurides. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Augusto, João Recla. Bom dia, Arlindo. Isso é o mínimo de afeto e carinho que se pode ter, que eu posso ter com vocês, que é um grupo que me alimenta a cada encontro. E hoje, de uma forma muito especial, tanto pela presença da Elô, mas, Elô, porque nós estamos começando uma outra roupagem na nossa formação. Eu não sei se eu te contei, mas este grupo aqui, nós estamos trabalhando juntos desde a ressaca das eleições de 2018. Nós resolvemos que a ressaca seria a gente botar o pé na estrada e começamos botando o pé na estrada, fazendo uma formação de economia política. E a nossa formação inicial foi com uma série de textos. Lemos Dalbó, com a Economia do Capital Improdutivo, lemos Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, lemos o Gessé, lemos as encíclicas, lemos e viemos lendo até que... Desculpe aí, mas faz parte da internet. Então, depois a gente contextualiza, mas, Elô, o que eu gostaria de destacar, mas então, é outro Elô agora, mas então, Elô, a gente está começando hoje um novo conteúdo deste grupo, que neste caso específico, nós estamos numa formação que nós intitulamos Economia Política e que tem como centralidade a questão do território. Todas e todos nós queremos atuar, e nós só atuamos em território, nós não atuamos no abstrato, nós não atuamos... tem um território no qual nós queremos atuar para transformar. E conversando com o Augusto e com algumas dos participantes, eu falei, está na hora da gente pegar também a experiência de pessoas que estiveram no território, que transformaram territórios. Então, você é a nossa primeira convidada de uma série que eu espero que em outras formações a gente também faça isso, quem está com a mão na obra, né? Quem já colocou a mão na obra, quem tem resultados. Para quê? Para nós aprendermos com os acertos e aprendermos mais ainda com os equívocos que foram cometidos quando as pessoas foram para o campo. Parece coincidência, mas na semana que vem nós teremos uma outra socióloga, uma outra mineira, que também botou a mão na massa num território, que é a Denise Biscotto. Não sei se você, Heloísa Dias, conhece a Denise, mas é uma outra mineira, um pouquinho diferente de você em termos da agitação. Ela é mais serena, mas, de qualquer maneira, são grandes ativistas e pessoas que, acima de tudo, trabalham com o coração. Ao grupo que aqui está, eu gostaria de rememorar que nós estamos numa formação de economia política. E na formação de economia política, nós já enfatizamos desde sempre que para a economia política é fundamental a gente conversar e a gente analisar como é que se distribuem os frutos do progresso econômico. A centralidade de economia política é a distribuição dos frutos do progresso econômico. Se a gente quiser fazer uma comparação com a economia chamada economia positiva, que é a economia do Guedes, do Joaquim Levy, do Delfim, lá a preocupação maior é com a escassez. Existe falta de recursos, e aí onde é que eu vou buscar esses recursos? E nós sabemos onde é que eles sempre buscam esses recursos. Nós não. Nós trabalhamos a partir de uma perspectiva da abundância, sabemos que o progresso econômico é abundante e o que falta é uma melhor distribuição. Agora, é óbvio que a economia política, dito isso de uma forma geral, a gente pode... Qual foi a primeira preocupação do Barbudinho no século XIX? A principal preocupação do Barbudinho no século XIX é como é que o progresso econômico é distribuído entre fatores de produção. Quais os dois fatores de produção que ele comparou e contrastou e colocou em xeque? Capital e trabalho. Eu produzo um volume
de riqueza, tem o progresso econômico, quem produz isso é majoritariamente o trabalhador, mas na hora de recolher os frutos, os frutos ficam majoritariamente nas mãos do capital. Não é? Mas nós também poderíamos trabalhar, sem dúvida nenhuma, a questão que eu chamo de temporal, não tem nada a ver com a chuva, né? Ao longo do tempo. Como é que foi a produção do progresso econômico nos últimos 500 anos? Né? Como é que a Revolução Industrial se deu? Sem dúvida nenhuma, quem faz o mínimo de um contato com a história sabe da importância da acumulação que aconteceu em mãos inglesas, em mãos holandesas, acumulação que se permitiu a partir da exploração de recursos naturais brasileiros e a partir daquela tragédia que foi a escravização no Brasil. Então, temos inúmeras evidências de que o ouro do Brasil, eu estou falando do ouro do Brasil, mas podemos pensar também nas riquezas naturais das Américas de um modo geral, mas principalmente da América do Sul, contribuíram para o progresso econômico daquilo que os ingleses se louvam como sendo a Revolução Industrial. Só o que é que restou para nós? Todos nós sabemos que de tudo aquilo que foi produzido de açúcar, tudo aquilo que foi exportado de pau-brasil, tudo aquilo que foi exportado de café, tudo aquilo que é exportado de soja hoje em dia, de minério de ferro, o que fica no Brasil é um percentual muito pequeno comparado com aquilo que fica nos outros, que vai para outros países. Então, aqui também já conversamos sobre a distribuição setorial do progresso econômico. Quanto fica na agricultura, quanto vai para a indústria, quanto vai para os serviços. Né? Essa é a análise tradicional da economia. Cada vez mais nós precisamos prestar atenção o quanto vai, nós já neste grupo aqui tem uma formação, o quanto do progresso econômico vai para o capital improdutivo e o quanto vai para o capital produtivo. Não é? E aí é uma coisa fundamental. Se você pegar o comerciante que tem que pagar o cartão de crédito, tem que remunerar cartão de crédito, ele remunera aproximadamente em 5% do faturamento, ele remunera o cartão de crédito, só para aquela prestação de serviço. Mas aqui, neste grupo, o que nos interessa mais é a distribuição territorial. Já conversamos como que o progresso, os frutos do progresso econômico se distribuem entre campo e cidade. Sim, já falou sobre isso. Nós já conversamos aqui entre nós, com a contribuição da Isis, da Lúcia, da Graça, de como que o progresso econômico é distribuído entre bairros. Então, entre campo e cidade, dentro da cidade. Nós sabemos também como é que o progresso econômico é distribuído entre regiões. O quanto do progresso econômico brasileiro vai para o Nordeste, o quanto vai para a Amazônia, o quanto se concentra no Sudeste. E quando se fala em concentração do Sudeste, quanto fica no Espírito Santo, quanto fica em outros. Não é? Então, nós temos toda uma série de dimensões que a gente precisa se dar conta do território. Porque quando eu falo em território, o meu território pode ser um território local. Hoje nós vamos ter uma apresentação de uma pessoa que vai... O território dela chama-se São Pedro. Não é? Mas hoje também, nós vamos ter uma apresentação do Giovanni que discute um outro território. À luz daquilo que Milton Santos trouxe para a nossa reflexão no final do século passado a respeito do grande milagre que nos era vendido, chamado globalização, nós temos que pensar, nesta globalização, como é que o progresso econômico é distribuído? Quanto fica para quem produz, quanto fica para quem coloca recursos naturais e o quanto vai para aquilo que nós chamamos de capital improdutivo, tá? Dentre os quais os chamados feudos tecnológicos.
Eu não sei o quão claro está essa apresentação geral, mas o que eu quero fazer aqui para vocês é despertar que nós estamos conversando majoritariamente sobre a distribuição do progresso econômico, entre territórios. Né? Vamos ter uma apresentação da Heloísa, que vai colocar uma dimensão disso. O quanto ia de recursos da prefeitura, inclusive recurso humano, de planejamento, de esforço político, para uma região como São Pedro e o quanto passou a ir para lá em função de um movimento político. Então, essa é uma dimensão. 2 minutos para a sua conclusão, ok? E eu estou fechando, muito obrigado por me chamar a atenção, vou tentar fechar com 1 minuto. E depois o Giovanni vai colocar também, não necessariamente os valores, mas chama a atenção através da voz, do pensamento de Milton Santos, o quanto nesse processo miraculoso chamado globalização, como é que ficamos nós, os 99%. Mais de 99% de território e mais de 99% de população. Então, eu encerro. Uma vez mais, Heloísa, muito obrigado por ter aceito o convite. E sintam-se todas e todos vocês brindados com a apresentação dela e depois a gente pode esclarecer essa parte inicial que eu falei.